Olá, na TV Embelezar deste mês nós vamos estar completando várias informações que consideramos de utilidade pública a todo o pessoal que trabalha de alguma forma dentro das áreas de beleza. Não só os que estão dentro de salões de cabeleireiro, estética, as academias de ginástica, enfim, não é? Mas também aqueles outros trabalhadores de design, de decoração, né, e moda, enfim, que temos muitas pessoas que trabalham, não só como autônomas, MEIs, enfim, e tem que ter algumas garantias de conhecimentos, vamos dizer assim, tá? Para não ter problemas depois profissionalmente ou em fase de aposentadoria, uma comprovação de um portfólio, enfim. Desta forma, nós vamos entrevistar hoje uma senhora especializada também em contabilidade e também exerce uma função que poucas pessoas conhecem, que se chama paralegal, e também ela é especializada em ajudar as pessoas na área de documentação pessoal, profissional, empresarial, como se ela fora uma despachante particular. E vocês vão gostar muito de conhecê-la, porque ela vai trazer dicas muito importantes para todos nós. Eu estou falando da senhora Fábia França, que veio aqui gentilmente nos atender e responder, né, transmitir esses conhecimentos dela. Assim ela vai cumprimentar todos e todas vocês nesse momento. Olá, internautas! Venho aqui apresentar meus trabalhos, os serviços que eu presto perante os órgãos federais, municipais e estaduais, tá? E também faço aposentadoria, faço algumas outras, passo informações sobre imposto de renda, tá? Sobre uma área fiscal, também faço diversos trabalhos, tá? Para ajudar algumas pessoas, né? Aquelas pessoas que têm empresas em seu nome que abriram antes, né? E agora estão trabalhando registrado, depois são mandados embora. Eu explico como é que é feito a declaração de inatividade, e o que precisa também para receber o seguro-desemprego. Trabalho em diversos setores, além de trabalhar para o meu ganha-pão, eu ainda trabalho para ajudar as pessoas. Então também há a assessoria a advogados e contadores, inclusive verifiquei que há grandes empresas, não é, que os departamentos jurídicos de multinacionais até mesmo vão buscar essa ajuda dela, e ela tem um grande trânsito dentro das repartições, realmente muito querida, muito bem recebida por todo mundo. E é interessante porque mesmo a gente sendo a pessoa envolvida, não é, na situação, chega lá a gente não consegue entender o que eles dizem, tira não sei o que, faça não sei o que, vai a não sei aonde e tal, quer dizer, ter um pouco de inexperiência da gente, efetivamente, não é? E talvez o envolvimento com a situação, que a pessoa fique com ansiedade de resolver, e verificamos também, então, que grandes grupos também confiam no trabalho dela, via os seus grandes escritórios contábeis e de advocacia. A senhora pode explicar um pouquinho por que a senhora faz esse tipo de trabalho junto com esses grupos também? Então, é o seguinte, todas as empresas normalmente têm problema de certidão, de alterações, né? Precisa de alvará de licença de funcionamento, precisa do corpo de bombeiro, né? Que é a vistoria, precisa também de vigilância sanitária. Então o que acontece? Antigamente era mais coisa, hoje mais informatizado, tá certo? Então hoje, mas muitas empresas precisam desse respaldo, né? Dessa assessoria. Por quê? Porque a gente entra na repartição, a gente como procuradora tal, a gente já sabe o que nós vamos fazer, né? Nós estamos assim interligados à Receita Federal, à Prefeitura, à Secretaria da Fazenda. Então o que acontece? Muitas vezes as empresas têm dificuldades para tirar a certidão e para tirar o alvará. Então eles utilizam nossos trabalhos, certo? Quantos anos a senhora está trabalhando nesta área? Que eu acredito que um pouco da sua vida pessoal, profissional também ajuda a pessoa a entender. O restante nós vamos perguntar. Tá. Então, eu estou nessa área há mais de 15 anos. Tá? Eu vim de uma área completamente diferente, que eu vim da área da jurídica, né? Eu trabalhava com advogados, trabalhava com
no escritório de datilografia e virou digitação, e eu saí dessa área e fui para essa, que é mais a área também de advocacia mais tributária, tá? Então o que que acontece? Quando eu entrei para trabalhar nessa área, eu entrei não sabendo de nada, só sabia do direito, que é o que eles mais utilizam, tá? E acabei me dando bem, acabei gostando do trabalho, acabei gostando de ajudar, porque na realidade é mais de uma grande ajuda, porque a gente pega o problema da empresa e passa para nós, e a gente faz o possível e o impossível para resolver, porque a gente sabe que a empresa está precisando, porque participam de licitações. Há 15 anos aproximadamente, a senhora já está nesse exercício também por sua conta, desenvolvendo várias assessorias. Exatamente. Agora vamos pensar assim, explorar um pouquinho esse seu conhecimento a mais, não é? O que mais é importante, vamos pensar em pessoa física, tá? Em relação a documentos que ela tenha que guardar, não é? Que precisa muitas vezes desentranhar. Vamos supor, houve um falecimento, vai precisar fazer o inventário, não é assim? Então quais os documentos que teria que desentranhar? Ou, vamos supor, vai fazer uma inscrição para a universidade, precisará vários documentos, né, para fazer as provas de várias áreas, vamos supor assim, tá? Então, vamos pegar coisas mais simples, né? Ou vai fazer um processo. Existem documentos que a pessoa vai ter que colocar para facilitar o andamento, não é? Normalmente as pessoas, o que acontece? Toda pessoa tem que guardar, a documentação é exigida para guardar durante 30 anos, tá? Existe fatores, vamos supor, você tem um processo, tá? De uma ação de execução, tá? Nesse processo, o que você vai apresentar? Tá certo? A pessoa está te executando, mas você tem todos os documentos guardados, tá? As notas fiscais, ou o que ela está executando para você, obrigatoriamente, você tem que guardar pelo menos por 30 anos, qualquer documento. Carteira de trabalho, que é o mais importante, tem que guardar. Porque tem muita gente que agora eu trabalhei em 1962 e não consta na base da Previdência Social. Então ela tem que apresentar esse documento. Então a carteira de trabalho obrigatoriamente é obrigada. Infelizmente tem algumas empresas que assinam a carteira, mas não recolhem a documentação, que eu acho que é muitas vezes acontece isso. Existe agora uma lei na Previdência que, se você apresentar a carteira profissional já registrada, tá? E se tiver algum vínculo lá, não importa se ele pagou ou não pagou, ele vai ser aposentado. Sim. Então a carteira profissional obrigatoriamente é obrigada. A identidade, ela só vale na representação pública, inclusive na Caixa Econômica Federal, ela só vale por 10 anos. Aí tem que refazer a carteira de identidade. A identidade tem que ser renovada. O CPF é contínuo. Não tem. O CPF você tira até via internet, tá? Mas ele não precisa ter. Inclusive pode colocar dentro na identidade, né? Hoje Sim. Pode pedir também. Também pode colocar o PIS também, se quiser, na identidade. Mas o certo é colocar o CPF. Agora também em caso de inventário, não é? Que verificamos aqui. Recente um caso que no falecimento precisava ter o RG da pessoa morta e o CPF da pessoa morta. Não adiantava ter o número. Então é uma confusão terrível, porque vai ter que ir atrás de cópia de documento. Então é importante guardar a cópia de todo mundo, não é? É obrigado. Em inventário, sim. Normalmente você tem que guardar. Mesmo que você tenha feito outra identidade, guarda a anterior, tá? Porque assim, muitas vezes a pessoa perde uma identidade, aí ela vem a falecer, aí tem pelo menos tem aquela segunda via. Então, guardada. Aí, mesmo para fins jurídicos vale. Marido, mulher, deve ter os pais, filhos, provavelmente, por causa dessa questão que nós assistimos aí, que foi bastante angustiante, né? Porque não encontravam as cópias. Depois, aí foram descobrir que há um departamento, eu acho que é da polícia, uma coisa assim, que levou X tempos para poder fazer as cópias. Você pode pedir lá no Instituto do RG, né, de identificação, você pode pedir cópia, né? Se você tiver
um parentesco, provar que ela foi algum parentesco, Isso. provando que ela veio a óbito, sim, realmente pode pedir uma cópia da identificação. Inclusive, falando em óbito, né, nós também assistimos uma situação bastante complexa, porque parece simples, né, mas como tem que ter documentos em relação à morte da pessoa. Enfim, meu Deus, é tanta coisa, despacha várias... Na Receita Federal você consegue, né? Também apresentar o óbito, se eles tiverem problema na declaração, tá? Se precisar apresentar a declaração, na Receita Federal eles aceitam, você vai para lá, né? O inventariante, prova que ele morreu, ele também consegue as documentações na Receita Federal. Receita Federal até é mais fácil de trabalhar. Até para enterrar, gente, tem que ter os documentos em ordem. É uma coisa louca, porque o que se exige tem que ir em cartório, buscar não sei o quê, né? Então eu acho que é importante, até eu sugiro às empresas, na verdade, terem uma palestra da senhora Fábia, para que ela mostre para as pessoas quais são as documentações em cada situação. Porque parece assim, faleceu, foi lá, enterrou. Não, tem tanta documentação, correr em tantos lugares. Posso dar uma ajudazinha aqui para as pessoas que vão precisar? Normalmente pessoas que perderam a certidão de nascimento e moram fora do estado, existe um cartório aqui em São Paulo, na Lapa, tá? Eles podem pedir para você, dependendo da onde você morou, você pode pagar uma taxa lá dentro do cartório. O primeiro cartório também aqui na Rangel Pestana também, eles fazem isso. Você pode pedir uma certidão, tá? Dentro do cartório, mesmo você morando fora do estado. Eles fazem isso também com uma taxa extra, lógico, né? Porque eles vão... É interessante isso, né? Porque a gente está falando de coisas que fazem parte da vida da pessoa, né? Agora vamos pensar locação. Também é uma coisa pessoal, né? Quanto tempo que se guardam documentos de locação, compra de imóvel, financiados, assim? Olha, eu até estava vendo assim, em relação à locação, normalmente você tem que guardar os recibos enquanto você estiver na locação. Isso é óbvio, não tem como. O contrato de locação também, tá? Esse vocês têm que guardar pelo menos até o término do contrato. E no caso, poderia ter uma ação posterior de danos, uma hipótese, vamos pensar, quantos anos teria que ter essa documentação, né? Enquanto durar a locação, enquanto estiver no imóvel, é bom guardar todos os documentos do imóvel. Inclusive água, luz, condomínio, tudo. Porque pode até haver um erro, né, do bancário, ninguém pagou, e aí vão acabar entrando com uma ação indevida, né, e até pode gerar danos morais. E processos também demoram muito, quer dizer, não é só entrar lá e resolver, o processo vai durar aí, sei lá, 3, 5 anos. Enquanto isso, a pessoa tem que ter, né, tudo guardado. Enquanto tiver na locação, é bom guardar a documentação. E neste caso, se houver um litígio, guardar por mais tempo, porque poderá precisar. Normalmente, minha mãe guardou a vida inteira, né? Minha mãe sempre guarda tudo. Agora vamos pensar também em relação à pessoa física, nas questões, digamos, fez compras em crédito, né? A pessoa fez um financiamento bancário, esses financiamentos aí bem simples, que até por internet faz hoje. Como que a pessoa guarda essa documentação? Por quanto tempo também a senhora aconselha? Eu aconselho a guardar também, exatamente, nesse caso, enquanto durarem o financiamento, tá? Porque é aquilo que eu já disse, eu já vi gente que pagou, tá? E já está brigando, tá? Porque houve uma prestação lá atrás que ele pagou e o banco não repassou. Né? Porque pode haver sim, não é nem erro, porque nós estamos na era da informática, mas assim mesmo há erro, porque erro há em tudo quanto é lugar, né? Teria que pedir uma quitação geral, na verdade, que seria o mais sensato, né? Exato. Quando terminar, pedir a quitação, já passar a compra no nome, para não ter mais problema. É muito interessante isso. Agora vamos pensar da pessoa autônoma. Nós ontem ainda tivemos a oportunidade de dialogar com um advogado que me espantou bastante, ele dizendo o número de pessoas que trabalham como autônomas, né, por conta própria, compra, revende e tal, né? São muitas. Impressionante, eu não tinha noção, você pensava que a pessoa fazia um registro de autônomo, alguma coisa, ele disse não.
Existe um verdadeiro exército de pessoas que compram, revendem, né? E aí, vamos supor assim, essa pessoa teria que ter um recolhimento de INSS, provavelmente, para uma emergência. O que a senhora sugeriria para essas pessoas, até para aposentadoria, vamos supor assim, não sei como que a senhora quer dizer, como é que ele tem que buscar esses documentos, ou como que a senhora pode ajudar quem trabalhou e não fez, né? Ele pode estar, a pessoa que é autônomo, ele pode estar pagando em GPS, feita diretamente no site da Receita Federal, tá? Ele pode estar pagando, ele pode estar pegando um carnê, tá? Comprando um carnê colocar ou no NIT, ou, né, que é o número do PI, do INSS, tá? Ou então ele pode colocar no número do PIS dele. Tá? Certo. Uma vez ele trabalhou, né? Uma vez que ele pague autônomo, tá? Ele tem um código também, eu agora não estou lembrando, mas eu acho que deve ser um 1031. É só passar na agência do INSS que eles fornecem esse código. Porque, de repente, tem vários códigos que você pode pagar, tá certo? Tem um que você recolhe 20%, que você paga facultativo, eu vou pagar só para receber um salário mínimo. Mas você pode também um outro pagar como autônomo, que tem vários códigos, né? E aí você escolhe. E tem um que você paga 11%, outro você paga 20%. Normalmente é 20%. Tá? Agora, neste caso, a documentação que ele vai precisar seria qual? Porque ele está trabalhando de uma forma, digamos que informal, né? Não tem obrigação de apresentar alguma comprovação. Não, ele não precisa comprovar nada. Ele simplesmente pega um carnê ou essa guia feita via internet, que eu já dei pelo site da Receita Federal, tá? Emissão de GPS, coloca o número do PIS dele lá, paga pelos 20%, coloca o valor que dá, só que tem uma coisa, só pode pagar até dia 20. Passou disso, ele tem que ainda fazer todo dia 20. E também no caso, para comprovar o caso de para um empréstimo, vamos supor assim, ou sofreu um acidente nesse trabalho que não está formalizado, vamos pensar, como é o procedimento? Ele tem alguma garantia, algum direito? Não, normalmente não, mas se ele tiver se ele quiser ter uma garantia, alguma coisa, o que ele faz? Normalmente uma pessoa que trabalha como autônomo, ela tem que ter pelo menos um contador, né? Então, esse contador pode fazer as contas, né, dele, fazer os documentos dele e depois dar um prolabore para ele, né? Quer dizer, dar pode dar para ele uma comprovação, né? Que é de prolabore, né? Que ele ganhou aquilo naquele mês, porque ele fez a contabilidade e tal. Então é o contador que vai fazer, porque aí ele vai conseguir perante os bancos, as financeiras, fazer alguma coisa, um empréstimo, um pagamento de carne, eu esqueço até o nome, porque eu não faço isso, né? Não tenho. Então ele pode fazer financiamento. Ele pode ter conta no banco e tal, mas aí ele vai ter que ter um contador para poder fazer. E agora vamos pensar assim, que já é uma MEI ou uma microempresa, vai ter que fazer o contrato de serviço. E esse contrato tem que ser registrado? Não obrigatoriamente, né? E qual seria o procedimento assim para que a senhora também é contadora? Qual é o procedimento de registro disso? Começou o trabalho, recebeu a contraprestação do serviço, contabilizou. Houve um rompimento e o contrato está em vigência. Todo prestador de serviço, ele não... autônomo, né, tirando coisa, se você presta serviço, pelas partes eles não têm... nenhum tem prejuízo, tá? Rompeu o contrato, eu rescindiu, eu não quero mais, tal, não paga nem daquela parte e nem da parte da outra parte. Contábil, ela encerra ali. A parte contábil, a única coisa, por exemplo, se eu sou uma contadora, né, quer dizer, eu pego serviço, o contador normalmente ele vai brigar pelo trabalho dele, porque ele não é um profissional liberal, tá? Ele tem um escritório, então ele tem que ter a parte dele. Ele tem que devolver a documentação da pessoa, a pessoa acerta ele, né, tudo bonitinho, aí devolve a documentação da pessoa, porque ele fica com toda a documentação. Certo. O contador é um dos passos mais importantes, tanto que ele tem que ser bom no que ele faz, porque as empresas dependem dele.
Certo, então ele teria que entregar toda a documentação da Ele, quando, quitação do eu não serviço quero que mais acabou. trabalhar com esse contador porque esse contador é muito ruim. Ele fez uma coisa errada, então me prejudicou, tá certo? A pessoa pode romper o Pode contrato. romper o contrato na hora que ele quiser. Contanto que o contador tem que devolver a documentação. E fazer um Se não- acerto de contas. Se não fizer o acerto de contas, o contador pode entrar com uma ação, né, de execução pedindo esses honorários que deixaram de pagar. Ok. Aí eles vão brigar entre eles lá, né? Ok. E também no caso, como que a gente poderia estar informando, que a senhora disse assim, que quando há uma ação judicial, por exemplo, ainda há pouco falamos, né, que pode ser a dívida real ou falsa, reclamação trabalhista, enfim, como que a senhora vai poder ajudar as pessoas na aposentadoria, tudo nesse destrinchar de documentos? Que eu acho que é o que é mais difícil, é ter que correr de repartição em repartição, né? Exato. Não, olha, se você tiver, por exemplo, para fazer uma aposentadoria, normalmente o que a gente apresenta lá? Ou é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, né? Que tem todas as informações, e a carteira profissional, tá? Esse é o documento. Se a pessoa trabalhou numa empresa e ela perdeu a carteira profissional, tem jeito de se aposentar? Tem. Tem que ir lá na junta comercial, pegar o endereço dos sócios, ver quem é o sócio e o sócio declarar. E se a empresa já encerrou as atividades? Se ela encerrou as atividades, o sócio, ele tem por obrigação guardar a documentação. Tanto que quando eles fecham a empresa, tá, eles têm a obrigatoriedade de mostrar quem vai ficar com a guarda dos livros. Certo. Exatamente os livros de registro. Certo. Então ele tem que ter, independente ou não de qualquer maneira, e não tem prazo para ele ficar com esses livros. Ele tem a guarda do livro, quem fica com o livro são os sócios. Então todas as pessoas que trabalharam em empresa, conseguiu o endereço do sócio da empresa, ela pode correr atrás, pedir uma declaração, uma cópia da folha de registro autenticada e apresentar no INSS. Então nós temos também o caso da pessoa que, vamos supor, com deficiência, né? Então ela precisa comprar um carro, precisa comprovar certas coisas para medicação, para ter, né, às vezes um medicamento importado. Existem também casos assim que as crianças vão viajar para outro país e também tem meios de enviar essas crianças sozinhas. Então tem uma série de documentações que não são só apenas aquelas de trabalho, né, as da família, no caso de um óbito ou de uma separação que vai ter um inventário, né, mas não só também as questões de INSS, mas também há outras coisas que exigem documentação. Nesse caso a senhora colabora também? Se precisar, sim, tá? É uma área um pouquinho mais restrita que eles preferem, a pessoa até prefere fazer sozinha, tá? Tá, mas eu colaboro sim, eu faço a documentação e deficiente normalmente tem isenção, tá? De ICMS, de IPI, né? Na compra de veículos, tá? Então, na Receita Federal, se precisar, realmente eu faço, a minha parte é documental. E no caso, por exemplo, vai viajar para o exterior, vai precisar várias coisas junto ao consulado, embaixada, isso também a senhora vai atrás buscar também faço. Aliás, esses dias aí até me procuraram para pedir visto, para tirar passaporte, também tiro, tá? O que precisar em relação a documentos, eu faço. Eu acho que é importante deixar bem frisado isso, né? Também vimos o seguinte, a pessoa fez várias faculdades, daí por motivos de família viajava, voltava, interrompia aquele lá e tal, e agora tem a possibilidade de juntar todas as provas dos tempos que ele fez, as disciplinas, e um estudo, enfim, para que ele vá, essa pessoa fazer um outro curso internacionalmente, mas tem que fazer as provas que fez certas disciplinas no Brasil. Então tem que voltar nas universidades, na faculdade, buscar esses documentos. Essa parte também documental. Eu também faço. Eu também, quer dizer, eu assessoro em todos a parte documental da pessoa, independente de qualquer setor, tá? Porque é meu trabalho. Né? O que eu não sei, eu pergunto, por isso que eu aprendo, aí eu corro atrás, vejo o que precisa. E eu tenho amizades também que possam me ajudar dentro da repartição pública, tá? Nós consideramos os funcionários públicos
como conhecidos. Por quê? Porque eles são restritos também, tá? Eles não podem ficar muito, porque senão acha que é facilitação. E não existe facilitação em repartição pública. Não existe, de jeito nenhum, tá? O que eles fazem é tentar... Enfim, né? A pessoa não sabe, exatamente. Né? A burocracia é tão grande dentro de uma repartição pública, tá? Que os próprios funcionários se retêm sobre isso. Você entendeu? Tivemos um caso recente, né? Então, foi interessante também, porque dentro da própria repartição havia uma dúvida se aquilo já estava no judiciário deles, se estava, quer dizer, então a senhora conseguiu através de um detalhe verificar onde que estava e conseguiu a documentação. Então eu até posso testemunhar isso aqui, que eu vi que a senhora foi bastante despachada Obrigada. no problema documental ali na hora, né? E então esses 15 anos de serviço seus, aliado a todo o outro tempo que a senhora já trabalhou com contadores e advogados, sinceramente lhe dão um grande know-how, né? Uma grande chance, um grande conhecimento mesmo na área de documentos, e queremos então trazê-la a público para quem precisar, principalmente as pessoas que são mais simples, ou com um pouco de falta de tempo, né? Ou pessoas idosas, às vezes, né? Uma pessoa com deficiência precisa do documento, não sabe. Tem repartições aí que a gente vê, difícil, não tem uma escada rolante, não tem uma rampa, não tem, né? Quer dizer, então pessoas com deficiência têm grande dificuldade para conseguir documentos, tudo. E aí nós estamos então muito contentes, né, com a explicação, que a senhora veio aqui tão rapidinho colaborar com a gente também, né? Complementou inclusive algumas informações que a nossa estimada doutora Alessandra Strazzi está fazendo também pela Rádio pela Rádio Embelezar Online, né, que ela é especialista mais na área de previdência. E a senhora mostrou o outro lado, que tem que correr com o documento, né? Porque... exatamente. A pessoa que precisa realmente tem que correr atrás, não tem jeito. Infelizmente, nesse país não é tudo informatizado ainda, mas será, né? Logo, logo será. Inclusive, uma das coisas que foi informatizada, tá? Foi o pedido de aposentadoria, tá? Por idade. Se a pessoa tem 15 anos trabalhado, ela entra no site do INSS e pede a aposentadoria dela lá. Ela tem que fazer um cadastro, né? Porque poucas pessoas sabem disso. Tanto que hoje ainda continua sendo cheio de pessoas dentro, né? Lotados os postos, porque as pessoas não conhecem o site ainda. Então, acho que o governo deveria divulgar mais como é feito. Quer deixar o endereço do site, assim? A senhora lembra de cabeça, não? Olha... para ela fazer o cadastro, ela tem que estar em mãos com a carteira profissional dela, tá? E o site é www.meuinss.gov.br. Quer dizer que aí a pessoa teria essa possibilidade, mas tem que ela cadastra, ela tem a possibilidade. E mas ela tem que saber preencher o formulário e não, e não, o formulário é muito simples. Mas conforme a carteira também, né? Dizer, e ela tem que ter a carteira, logicamente, saber todos os dados, porque eles vão fazer umas perguntas, né? E se ela souber para responder aquelas perguntas, vai fazer uma senha, tá? E essa senha ela vai obter todas as informações dela. E se não souber fazer, aí já tem que recorrer a você também, porque você faz toda a área. Eu também faço essa área. Toda a área informatizada. Tem vários. Hoje, o que puder ajudar as pessoas, eu também estou ajudando. Em relação ao LOAS, né, também, que é uma aposentadoria especial para as pessoas que não têm condições nenhuma, ela não pode receber acho que é R$40 por pessoa, né, na casa, não pode ter mais de renda, renda mensal, fala percentual de renda por per capita, né, por pessoa, ela não pode ter mais que por pessoa ganhando R$40. Então ela pode também obter esse valor de LOAS, tá? Se ela não tiver condições nenhuma, se ela for moradora de rua, ela provar que ela não tem condições de pagar, que ela não tem filhos também, né? Não tem quem sustente, o governo dá o LOAS, né? Que é a garantia para uma pessoa de 65 anos de idade. Para cima. Então, isso aí é uma informação importante também para esses grupos de entidades, né, igrejas,
que muitas vezes estão trabalhando com essas pessoas muito carenciadas, né? Um detalhe é que creio que contribui muito do ponto de vista social. Aumentou bastante, né, o pedido de loas, tá? Porque acho que deve ter sido divulgado alguma coisa no jornal e aumentou bastante. Bom, eu estou muito grata pela oportunidade de também trazer a senhora para que, né, de uma forma bem simplificada, explicasse para todas as pessoas em todas as áreas, principalmente essas que estão trabalhando de forma mais informal ou que estão sendo autônomas, né? Tem esse problema aí também, como a gente estava conversando ontem com um advogado, que é uma compra e revenda, na verdade, né? Então, tem muitas coisas ainda que precisam ser acertadas para que a pessoa tenha a sua prova de renda, a sua documentação, sua garantia de aposentadoria, não é? E sabemos que dentro do campo da área de beleza, desde inúmeras áreas, das áreas que mais congregam o artesanato, por exemplo, está dentro da área do embelezamento, porque ele trabalha com a arte, né? É uma arte mais popular ou não, enfim, tudo o que tiver em torno do campo. E não é muito valorizado, hein? Não, infelizmente, não é muito valorizado, mas que é a manutenção de muitas pessoas, né? Eu estava lendo uma reportagem aí que pessoas que estavam, às vezes, em departamentos de chefia de grandes grupos, acabam acertando a conta e montam uma situação de ter o seu gabinete, ter o seu estúdio, estão trabalhando e muitos até exportam a sua própria arte. Não é claro que são pessoas com muito esclarecimento, mas nós temos que pensar nas pessoas que não tiveram esse acesso ainda a essa informação. É de utilidade pública, o que a senhora falou, sem dúvida, né? E não é uma pessoa que explora as pessoas, tem uma tabela acessível e ajuda muito, porque ter que ir na repartição, entrar na fila, fazer a senha, ficar esperando, chegar lá, não sabe nem explicar o que foi buscar direito, né? Então, eu acho que formidável, parabéns, tá? Nesse seu 15º ano de trabalho aí, né? Foi a primeira vez que a gente encontrou uma mulher com essa sua especialização e achamos justos, né, prestar essa homenagem à senhora e também trazer a colaboração para que quem quiser, tá aqui o endereço de e-mail dela, né, pode conversar, as empresas que queiram, assim, é interessante, nunca pensei em orientar meus funcionários na questão de um óbito, nunca pensei, né? Então, e são coisas da vida, né? Eu acho que recursos humanos poderia estar também olhando esse outro lado, né? Então, nosso grande abraço para a senhora, nossa gratidão e as suas despedidas. Eu agradeço por estar aqui, passando, né, informações necessárias para as pessoas, principalmente aquelas que não têm, que são leigas no assuntos, né? E deixo o meu abraço para todo o público, né, que vai me assistir, né, ou me assiste. E se precisarem de alguma coisa, deixo o meu e-mail, né, dna_fab@hotmail.com, para que vocês tirarem algumas dúvidas, podem me procurar. Muito bem, nós estamos muito agradecidas mais uma vez, tá? Um grande abraço, gente querida, viram quantas coisas nós temos que aprender? E o mundo precisa de muita beleza. Já nasceu o mundo belo, foi construído pela beleza universal, pela sinfonia universal. Esses senhores são tão importantes, as senhoras são tão importantes, sempre com aquele toque mágico, mais beleza, mais harmonia, não é? Em tantas áreas, hoje até a informática está dentro, né, da área da beleza, enfim. E foi uma alegria muito grande trazer essa especialista, vocês verem a luta dela e a grande utilidade pública do trabalho que ela tem. Então, muito obrigada, um grande abraço, até a próxima edição de Embelezar.